Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso para o segundo e terceiro ano. Estão bem? Passaram bem da última semana para cá? Ah, muito bem, eu espero que sim. Vamos separar o nosso material, pessoal? Hoje nós vamos usar o caderno, lápis de escrever, o lápis de cor e a borracha, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto. Muito bem, material separado, né? Guardado não. Vamos escrever no nosso caderno? Então olhem lá, a data, aula que nós estamos, aula 23, ER de ensino religioso, e hoje nós vamos fazer revisão de novo, então anotem no seu caderno. Revisão das aulas 6, 7 e 8. Capricho nessa letra, eu já volto.
Muito bem, agora é a hora que vocês adoram. Ah, eu sei, hora de ver essa atividade se vai aparecer. Fica ligadinho, presta atenção e eu já volto. Encontrou a sua atividade? Ai, 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 se não encontrou, é aquele velho recadinho. Não chora, não fica triste, porque eu recebo muita foto e aí eu tenho que dividir. Então, se não apareceu nessa, próxima aula com certeza vai aparecer, ok? Então, vamos começar a nossa revisão de hoje. Na aula passada, nós fizemos uma revisão, lembram? Eu até brinquei que era dia de prova. Quem está preparado para o dia de prova? Não precisa ficar nervoso. Hoje não vamos fazer uma prova, hoje nós vamos rever um pouco da aula 678. Nós estamos já na aula 23. Faz um tempinho que nós vimos essa aula, né? Então, vai ser bom que a gente vai lembrar algumas coisas que nós já conversamos. Nessas aulas 6, 7 e 8, nós falamos sobre a peregrinação e falamos um pouco sobre os lugares de peregrinação no Brasil. Vocês lembram disso? Nós, inclusive, brincamos de peregrino. Quem lembra? Lembram que nós colocamos uma mochila, eu trouxe uma mochila, lembra? E aí eu contei uma história da abelha e do peregrino, lembram? Que tinha uma abelha que ela queria viajar, e aí ela sentou no chapéu do peregrino, e o peregrino foi até a igreja de Nossa Senhora, e ele estava pagando uma promessa. Olha a dica do que é um peregrino, hein? E aí nós fizemos uma mochila. Quem lembra? Eu me lembro que a Rosa, que é minha amiguinha, que está assistindo a aula, eu tenho certeza, me mandou até uma foto de mochila que ela estava para fazer a sua peregrinação. Lembram disso? Muito bem. Então nós vimos isso na aula 6. Na aula 7, nós vimos um pouco da diferença entre peregrino e turistas. Vamos relembrar então essa diferença? Olhem aí. O peregrino é aquele que anda em peregrinação ou viaja para um lugar santo de devoção. Já o turista é um indivíduo que se desloca do seu lugar de origem, a moradia, a casa, né, para realizar viagem sem fixar residência ou renda, motivado por situação de lazer, descanso, evento, atividades culturais, esportivas, entre outras. Então, a maior diferença entre um peregrino e um turista é que o peregrino faz essa viagem com o intuito de religioso, né? Ele faz essa viagem para pagar uma promessa, para conhecer esse lugar santo. Então, o peregrino não vai só para passear, né? Ele tem um objetivo de fazer o seu culto nesse local, certo? Então, agora nós vamos relembrar os lugares de peregrinação que nós vimos no Brasil. Então, vamos lá, locais de peregrinação no Brasil. O primeiro que nós vimos foi a Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Nós vimos que lá a Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na verdade, é o nome da cidade. Isso, a cidade de Aparecida. Por conta de ter essa basílica e da quantidade de peregrinos que essa cidade recebe, ela é considerada uma das maiores do mundo. Um dos maiores lugares de peregrinação do mundo. As pessoas vão muito à cidade de Aparecida. Eu tenho certeza que tem muita criança que está assistindo aí que já viajou para a cidade de Aparecida do Norte, né? Então, a cidade de Aparecida é conhecida como um local de peregrinação, em especial para os católicos, né? Então, lá tem a basílica que as pessoas conhecem, elas pagam as suas promessas, elas fazem as suas orações neste espaço da catedral que fica em São Paulo. Outro lugar que nós conhecemos já fica em outro estado do Brasil, que é no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. Olhem aí nessa imagem, eu até coloquei uma flechinha amarela, olhem lá. O Cristo Redentor fica no alto de um morro, o Morro do Corcovado lá. Olha lá, de longe ele fica bem pequenininho, né? Mas na verdade o Cristo Redentor é enorme, né? Então nós vimos nessa aula que o Cristo Redentor era feito de pedra-sabão. Quem lembra disso? Que ele era feito de vários pedacinhos em formato de triângulo. Eram milhares e milhares de pedacinhos de pedra-sabão grudadinhos um no outro que formavam o Cristo Redentor.
Nós vimos nessa aula também que o Cristo Redentor recebia muitos raios, porque ele fica no alto. Nós vimos que a cabeça e as mãos do Cristo Redentor não foram feitos no Brasil, foram feitos na França. Olha que interessante. Como será que eles trouxeram? Vamos pensar? Será que eles montaram aqui, trouxeram no avião, porque é uma cabeçona e uma mãozona, né? Vamos pensar, como será que eles trouxeram? Nós vimos também que as pessoas visitam muito este lugar por conta da devoção, de ser uma réplica, né? Um símbolo do cristianismo, porque é o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Então nós vimos já a Aparecida do Norte, né? A cidade que tem a catedral, em São Paulo, e nós vimos o Cristo Redentor que fica no Rio de Janeiro. Vamos ver o próximo? É o Santuário Santa Paulina, que fica em Santa Catarina. Lembram que esse espaço, olhem aí a imagem, vamos ver se vocês vão lembrar o que eu comentei, que esse espaço lembrava o formato do santuário. Quem lembra? Isso mesmo, olha lá, esse espaço lembra as mãos juntas em agradecimento. Olha só, então assim, esse formato que tem esse santuário, as pessoas que desenharam ele tinham esse intuito de que ele parecesse com mãos juntinhas quando a gente está em oração, né? Quando as pessoas fazem oração, elas colocam as mãos juntas assim como se fosse uma espécie de agradecimento. Então o santuário de Santa Paulina e Santa Catarina foi feito em homenagem a Paulina, né? A Paulina que era uma freira que viveu nessa cidade de Santa Catarina, e aí quando ela estava nessa cidade, ela ajudava muitas pessoas pobres, ela ajudava as pessoas que estavam ao redor desse lugar, e depois que ela faleceu, para homenageá-la, eles fizeram esse santuário lá de Santa Paulina, em Santa Catarina, certo? Vamos ver o próximo? Vamos lá. Outro lugar que nós conhecemos foi a Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, na Bahia. Muito bem, esse lugar nós vimos que é uma igreja, né? E que as pessoas frequentam esse lugar e que ele tem algumas coisas legais, algumas peculiaridades. Esse lugar é onde acontece a Festa do Bonfim, que é uma festa muito famosa, inclusive ela é considerada a segunda maior festa do Brasil. A primeira é o Carnaval e a segunda é a Festa do Senhor do Bonfim, que acontece nesse espaço aí. Nesse espaço também, você já deve ter visto, já deve ter usado também, ou pode ser até que você ainda tenha. Já viu aquela fitinha que as pessoas colocam no braço? É uma fitinha do Senhor do Bonfim. É nesse espaço que as pessoas também compram essa fitinha. E também é tradição comprar essa fitinha e amarrar nesse portão bem da frente do santuário. As pessoas fazem, né? Compram a fitinha, que tem de várias cores, fazem os pedidos. A tradição diz assim, que tem que fazer 3 pedidos. E aí você amarra 3 vezes. E as pessoas acreditam que quando você amarra, você faz o pedido, e se desamarrar é porque vai acontecer o seu pedido. Olha só que legal! Então as pessoas ou fazem essa amarração lá no portão do santuário ou fazem no braço. E aí muitas pessoas até trazem essas fitinhas para dar de presente. Então o santuário lá do Senhor do Bonfim, nós vimos que fica na região da Bahia e que acontece uma festa muito grande, que é a festa do Senhor do Bonfim, lá nesse espaço. Certo? Vamos para o nosso próximo local? É a Rota dos Passos de Anchieta, no Espírito Santo. Lembram que esse espaço, nós conversamos, que ele é conhecido, na verdade ele é um lugar novo assim de peregrinação no Brasil. O que acontece nesse espaço? Nós conversamos, na verdade vocês já devem ter ouvido isso em outras aulas e já devem saber, que aqui no Brasil, antes dos portugueses chegarem, quem é que estava aqui nesse espaço? Os indígenas, muito bem. E aí os portugueses chegaram até o nosso país e começaram a ter um convívio ali com os indígenas. Uma das pessoas que conviveu muito com os indígenas foi o padre José de Anchieta. E ele, na verdade, tentando ensinar os indígenas a sua religião, ele aprendeu a falar a língua dos indígenas, ele protegeu muitos indígenas, às vezes, de algumas coisas que aconteciam ali, por conta de estarem tentando tomar o espaço. O José de Anchieta protegeu muitos indígenas. E aí, esse lugar aí, que é a Rota dos Passos de Anchieta, já está dizendo o nome, né? Dizem, né, a história conta que José de Anchieta passava por esse lugar para chegar em alguns aldeamentos indígenas. E aí, por conta dele ter passado lá e da importância dele para a Igreja Católica, hoje em dia as pessoas fazem essa rota. As pessoas vão até lá e caminham por onde José de Anchieta caminhou. E por isso que ele é conhecido como um lugar de peregrinação, certo? Então vamos para o nosso próximo. O nosso próximo espaço é o Círio de Nazaré, no Pará.
Na verdade, essa festa acontece em Belém. Vocês sabem que essa festa é considerada como um Natal para as pessoas que moram nessa cidade? É uma festa tão grande, tão importante. Esse espaço é visitado por muitas pessoas do mundo inteiro. Nessa festa acontecem muitas devoções, né, para Nossa Senhora de Nazaré, que é a que dá o nome a essa festa. As pessoas percorrem um espaço bem grande, dá quase 1 quilômetro em procissão. E nessa festa tem até uma peculiaridade, uma coisa curiosa. Eles têm uma corda muito grande. E aí uma corda bem grossa. E as pessoas vão ali segurando essa corda durante todo o percurso. E aí eles acreditam que se você conseguir tirar um fiapo daquela corda, ela é uma proteção para você. Sabiam? Então a festa do Círio de Nazaré lá em Belém, no Pará, é uma festa tão grande quanto o Natal para os fiéis. Muito interessante, né? Nós vimos também o espaço de Juazeiro do Norte, no Ceará. Vocês lembram que eu até contei uma história sobre esse padre que está aí na imagem? Esse padre é o Padre Cícero, como é conhecido. Na verdade, lá eles falam até diferente, é Padim Cícero. Por conta do sotaque, né? Fica assim bem juntinho a palavra. Esse padre teve uma importância muito grande nessa região, né? Ele tinha lá a capela nessa região e aí ele operava muitas caridades, né? Ajudava as pessoas mais pobres, fazia festas para ajudar as pessoas mais pobres, distribuía alimento e aí ele teve uma importância muito grande para essa cidade. Por isso que ele tem essa estátua que até parece lá, lembra do Cristo Redentor, né? Ela é um pouquinho menor que o Cristo Redentor, mas não é tanto não. Ela é bem alta mesmo. E nesse espaço também tem até um museu do Padre Cícero, sabiam? Dentro desse museu, que na verdade foi a casa onde ele morou, tem objetos de quando ele morava lá. Tem a cama, tem a pia, tem alguns objetos pessoais, algumas roupas, né? E algumas pessoas visitam esse espaço e fazem orações para agradecer por conta do Padre Cícero ter feito muitos milagres lá na região de Juazeiro do Norte, certo? Vamos lá para o nosso próximo. É o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rossio, em Paranaguá. Paranaguá fica onde? No Paraná, né, gente? Paranaguá é a região litoral aqui do nosso estado, né? Vocês sabem que esse santuário que nós estamos vendo aí na foto da Nossa Senhora do Rossio é o espaço da nossa padroeira do Paraná. A Nossa Senhora do Rossio é a padroeira do nosso estado. Esse lugar é muito visitado pelos peregrinos e fica na região aqui do nosso litoral. Se você quiser visitar, inclusive você pode. Lá tem a imagem de Nossa Senhora do Rossio, as pessoas vão lá pagar as suas promessas e conhecer esse espaço lá em Paranaguá, certo? Então hoje nós vimos muitos lugares de peregrinação no Brasil. Existem só esses? Não. Existem outros lugares também de peregrinação. Porém, esses são os mais famosos, os mais conhecidos, né? Que tem as festas, que a gente fica sabendo, que a gente vê na TV. Todos esses lugares as pessoas visitam. Lembra que nós vimos que o turista, você pode ser turista, por exemplo, você pode dizer para mim assim, prof, mas eu já fui para Paranaguá e eu não era peregrino. Tudo bem, eu também já fui para Paranaguá e aí eu fui lá comer peixe, fui lá conhecer o lugar, eu fui lá no mercado municipal que tem em Paranaguá e eu não fui para a igreja da Nossa Senhora do Rossio, por exemplo, porque eu não estava em peregrinação. Mas eu posso visitar esse espaço com o intuito de peregrinação. Então tem essa diferença do turista e do peregrino, certo? Você pode visitar a Aparecida do Norte sem ser católico? Claro que você pode. Você pode visitar lá Juazeiro do Norte sem acreditar no padre? Pode, claro que você pode. Você pode ir até o Rio de Janeiro ver o Cristo Redentor? Claro que você pode, como turista. Se você for como peregrino, você tem outro intuito, certo? Existem lugares de peregrinação no mundo? Será? Sabem que existe? Existe sim. Nós vamos conhecer aí ao longo dos anos nas aulas de ensino religioso. Vocês vão descobrir que existem lugares maravilhosos no mundo de peregrinação. Agora, nós vamos ver também que as pessoas, na verdade, quando elas vão a esses lugares, elas têm algumas formas de guardar as memórias. Então, vamos ver lá. Formas de registro das memórias pessoais. Como é que as pessoas guardam as memórias desses lugares? Eu pedi, na época das aulas, na aula 6, 7 e 8, que as pessoas me mandassem objetos ou coisas que eles tinham guardado de quando foram fazer uma peregrinação ou ganharam de alguém em algum espaço. Olhem a imagem.
Essa primeira é um Santo Antônio, a imagem do Santo Antônio, e um rosário de Fátima. Esse daí é uma lembrança de Lisboa, em Portugal. Essa imagem quem me mandou foi a professora Janaína, e ela me contou que a família dela foi até lá em Portugal, lá em Lisboa, e aí trouxe para ela essa capelinha com Santo Antônio e um rosário de Nossa Senhora de Fátima. Legal, é uma forma de guardar uma lembrança desse local. A imagem do lado é um imã de geladeira da Nossa Senhora da Penha, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Quem me mandou essa imagem foi a professora Ana, de língua portuguesa. Vocês têm aula com ela? Então, a professora Ana me mandou essa imagem e ela me contou que quando ela foi até lá em Vila Velha, no Espírito Santo, ela foi conhecer a capela da Nossa Senhora da Penha e aí ela comprou esse imã de geladeira para guardar como recordação. Você tem alguma recordação dos lugares que você já foi? Sabe que às vezes as pessoas vão nos lugares e trazem pra gente, eu visitei tal lugar, eu trouxe para você uma lembrancinha. Isso é uma forma de guardar na memória o lugar que você visitou, porque cada vez que você olhar para aquilo ali, você vai lembrar que já esteve nesse local. Eu tenho mais dois para mostrar para vocês, olhem aí. O primeiro ali é um prato de porcelana com os orixás, é da Bahia. Esse pratinho tem desenhado todos os orixás. Quem me mandou também foi a professora Janaína, porque quando ela foi lá na festa do Senhor do Bonfim. Lembra que a gente viu lá da igreja do Bonfim, que tem a festa? Então, ela foi até a festa, contou um pouco para nós como é que foi, e ela me mandou que ela comprou esse pratinho de porcelana que tem o desenho dos orixás para guardar de memória da viagem que ela fez até esse espaço. Do lado tem uma corrente com pingente do Papa João Paulo II, e esse foi trazido da Itália. Foi a professora Juliana, de matemática, que me mandou essa foto e diz que quando os pais dela foram até a Itália, eles compraram esse pingente do Papa e essa corrente e trouxeram para ela de presente e lembrança da viagem deles até a Itália. Então a gente pode guardar na memória as lembranças com objetos, mas também, hoje em dia mais ainda, né, por conta do celular, a gente pode guardar também como foto, não pode? Então olha só, essas fotos aí. Essa aqui da Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, olha aí, crianças como vocês, que visitaram a capela lá de Nossa Senhora Aparecida, a catedral, na verdade, né? E dentro da catedral tem essa imagem de Nossa Senhora como se ela fosse criança, não parece? Que ela é criança, tá lá com a mãozinha, e aí muitas pessoas tiram foto nesse local para guardar de recordação, como essa que nós estamos vendo aí. Tem também, você acha que só criança tira foto? Não, os adultos também fazem selfie, né? Olha lá, as selfies das nossas professoras de ensino religioso. Será que você conhece alguma dessas professoras aí? Elas são professoras de ensino religioso. Então, elas mandaram fotos de quando elas visitaram a Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Então, é outra forma de registro. Você, quando você vai com a família em algum lugar, você tira foto? Por que será que a gente tira foto? Tira para guardar na memória, né? Para a gente lembrar que já esteve nesse local. Então, essa é uma forma também de guardar na memória os lugares que a gente visita. Tem mais foto, olha lá. Pessoas que visitaram o Cristo Redentor. Essas também são todas professoras, olha só. Então, elas estiveram lá no Cristo Redentor e aí tiraram algumas fotos, que foi uma forma de guardar a lembrança desse momento, né? Olha lá, a professora Janaína tá ali na primeira foto, na segunda a professora Cibele, que é minha amiga, e depois a professora Cris, que também é minha amiga. Olha que legal o jeito que a professora Cris tirou a foto. Do jeito que ela tirou, não parece que ela tá pegando na mão do Cristo? Parece, né? Mas na verdade é bem alto, né? A imagem deu assim a entender que ela estava segurando na mão do Cristo. Então hoje nós relembramos os lugares sagrados do Brasil, né? Os lugares sagrados, lugares de peregrinação. Eita, professora, tá misturando. Lugares de peregrinação no Brasil. E nós vimos as formas que as pessoas podem registrar esse momento, não só na memória, mas com objetos ou fotos. Agora nós vamos para a nossa atividade. Prestem bem atenção. Registre os nomes dos locais de peregrinação que conhecemos na aula de hoje. Na sequência, escolha um que você gostaria de conhecer e justifique sua escolha. Caso queira, represente você e o local escolhido com um desenho. Então, olha só, o que vocês vão fazer? Na próxima tela tem todos os nomes dos lugares sagrados que nós vimos hoje. Você vai copiar com capricho, bem bonito, que eu vou deixar um tempo legal. Vai copiar um em cada linha no seu caderno. Depois você vai pensar em todas essas informações que eu dei e vai pensar assim, eu tenho curiosidade em conhecer, deixa eu ver, vou dizer o meu. Eu tenho curiosidade, por exemplo, em ir lá na igreja do Senhor do Bonfim.
Então, se eu fosse fazer essa atividade, eu ia colocar que eu queria, os passos que eu queria conhecer, a Igreja do Senhor do Bonfim. E como é que é esse justifique sua resposta? Você vai dizer por que você gostaria de conhecer esse lugar. Eu tenho curiosidade de conhecer esse lugar por conta dessa festa, né, que é tão famosa, que é a segunda festa, maior festa do Brasil. Então eu tenho curiosidade de conhecer esse lugar, lá da Igreja do Senhor do Bonfim, e aí eu escreveria isso, e aí escrever por quê? Porque eu quero conhecer a festa, quero conhecer as tradições, quero ver como é que essa festa se dá e por que ela é tão grande. Essa é a minha justificativa, você vai pensar na sua. Depois, se você quiser, você pode desenhar esse lugar e inclusive desenhar você nesse lugar. Como é que seria se você estivesse nesse lugar? Qual é a roupa que você estaria usando? Seria de mochila? Seria de mala? Seria de bolsinha? Então vamos lá. Eu vou dar um tempo legal, copiem o nome e depois escolham o lugar que vocês querem conhecer, certo? Olha lá, os nomes estão aí, daqui a pouco eu volto.
Conseguiram? Copiaram todos? Muito bem. Conseguiram desenhar? Quem que quis desenhar? Se você não conseguiu desenhar agora, você desenha depois, tá? E se você fez um desenho bem legal, não esquece de me mandar, né? Que eu quero ver você lá no seu local de peregrinação que você tem curiosidade de conhecer, certo? Então a nossa aula fica por aqui, a nossa aula de revisão. Lavem bem as mãozinhas, põe máscara e se puder fique em casa, tá, pessoal? Ó, aquele abraço apertado, gostoso que a gente gosta de dar e aquele beijinho estalado. Até semana que vem. Tchau, tchau.